Olá, boa tarde. Iniciamos o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre a arte de ser feliz, com Maurício Bueno, e sobre parábolas de Jesus, com Miriam Ufir. Em nossos estúdios se encontra Ziomar, médium de pintura mediúnica. Vamos iniciar o programa? Caros amigos, Ziomar Lopes é o nome deste bondoso médium que aqui está, que hoje veio passar a tarde conosco para nos brindar com uma tela mediúnica. Ziomar, tudo bem? Tudo bom. Gostou de vir aqui? Maravilhoso. Maravilhoso, então tá bom. Ziomar. É a segunda vez, né? Já a segunda vez. Que bom. Então, nós pretendemos trazê-lo muitas vezes, viu? Ok. Ziomar, nós vamos deixá-lo tranquilo, né, concentrando-se, e nós vamos nesse momento para a primeira entrevista. No Invisível, um lançamento das edições FEESP com autoria de Leon Denis. Incorporações e materializações de espíritos, métodos de experimentação, formação e direção de grupos, identidade dos espíritos, a mediunidade através dos tempos são temas que você encontrará neste livro. Todos os 150 títulos das edições FEESP estão sendo vendidos ao preço de atacado em nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140, ou então pelo telefone 3115-5544, ramal 204. Para o tema de hoje, a arte de ser feliz, nós trouxemos Maurício Bueno, que é gerente de projetos e um ótimo trabalhador da casa. Ele é dirigente do trabalho de psicografia da casa. Tudo bem, Maurício? Tudo bem. Como vai vocês? Tudo bem, graças a Deus. Muito felizes com a sua presença aqui, não é? Eu que fico muito feliz. Obrigado pela oportunidade. Bem. Maurício, a arte de ser feliz, eu vou começar te perguntando se é possível ser feliz e onde se encontra essa tal felicidade. Pois é. É engraçado como a gente fica procurando saber aonde está a felicidade, né? Tem gente que arruma um emprego e se sente feliz. Tem gente que sai do emprego e se sente feliz. Tem gente que encontra um companheiro, uma companheira, acha que achou a felicidade. Tem outras pessoas que se separam e falam, graças a Deus, separei, agora estou feliz. Então sempre a gente tem essas situações, né, diferentes, né? Graciliano Ramos, que é um escritor brasileiro notável, né, ele tinha uma frase, quando perguntaram a ele a respeito de felicidade, ele fez uma colocação assim, muito surpreendente. Ele dizia assim, que a felicidade ela aparece em raros momentos de distração. Eu acho que isso diz muita coisa. Como seria em raros momentos de distração? Quando nós menos esperamos, quando nós deixamos de procurar aquele momento de felicidade, aí as coisas começam a acontecer, as coisas começam a se apresentar, né? Então essa ansiedade que nós temos de sermos felizes, de termos a felicidade por obrigatoriedade, sim, às vezes elas aparecem assim naturalmente. E seria no caso, Maurício, a aceitação das situações? Seria no caso isso? Todos nós temos situações diferentes na vida, né? Mas quanto mais nós sofremos, vamos dizer assim, e deixamos de acreditar no futuro, nós deixamos de acreditar na nossa posição aqui na Terra, mais difícil fica essa situação de sermos felizes, né? Quando nós colocarmos dentro de nós que nós podemos, que nós acreditamos, a felicidade ela acontece naturalmente como um desabrochar de uma flor. Que lindo! Então, mas aqui, e nós conseguimos ser felizes nos momentos difíceis, no caso?
Todos nós somos feitos para a felicidade, né? Todos nós nascemos para sermos felizes, né? E são justamente nesses momentos mais difíceis é que nós encontramos a oportunidade de sermos felizes. Jesus já dizia, né, naquele exemplo da candeia, né, colocai a candeia para que a luz ela seja bem dispersada. Justamente essa luz é a nossa felicidade. Quanto mais nós encontramos problemas na nossa vida, mas quanto mais nós temos fé, vontade, paciência, humildade, nós conseguimos encontrar essa felicidade. Nós temos muitas perguntas a respeito de felicidade. E há pessoas que simplesmente acham que jamais poderão ser felizes com a perda de um filho. O que você poderia dizer para elas? Como eu estava colocando, né, todos nós temos os nossos momentos, né? Existem pessoas que têm que passar por essa situação de perda de filho. Porém, como já dizia esse nosso Jesus, né, o nosso grande irmão maior, né, todos nós somos irmãos, todos nós somos uma grande família espiritual. Dessa maneira é que nós vamos conseguir nos abraçar, dessa maneira é que nós vamos conseguir nos apoiar. Quando nós perdemos um ente querido, seja ele um filho, seja ele um pai, uma mãe, ou um avô, enfim, alguma pessoa muito próxima de nós, nós estamos justamente nos apoiando numa situação em que nós temos que sobrepor a nossa tristeza, né? Podemos até ver o exemplo, né? Nós estamos falando aqui de Jesus, né? Esse grande irmão maior, mas enquanto na sua crucificação, sua mãe o acompanhava paralelamente na Via Crucis, mas em nenhum momento ela perdeu a sua linha, o seu equilíbrio. Muito pelo contrário, ela demonstrava e colocava para as pessoas que estavam ao seu lado, né, o quanto ela estava equilibrada daquilo que ela tinha aprendido com seu próprio filho, né? Então, se as pessoas perdem um filho, elas vão achar realmente o caminho da felicidade no equilíbrio. Certo. E sobre a fé, no caso, se tocou no nome de Maria, né? Mãe de Jesus. Nós sabemos que Maria, por todos os fenômenos mediúnicos que aconteceram, ela foi avisada pelo anjo que ia ser mãe. Claro que Maria acreditava numa vida futura, não é? Do espírito. Nada acabaria ali na cruz. Você acha que essa filosofia de vida, esse entendimento de uma vida futura ajuda também a pessoa nesse momento difícil, acho que é o mais difícil, né, no caso, ajuda a ser feliz? Não só Maria, né, quando ela teve a visita do anjo Gabriel, em que apareceu a ela e falou assim, olha, o seu ventre será do Messias, né? Mas o próprio Messias, o próprio Jesus, no seu colóquio, na sua explanação com Nicodemos, né, em que ele dizia, né, que nós deveríamos nascer de novo, né? Esse nascer de novo é justamente essa oportunidade que nós temos, né, da reencarnação. Isto já é um momento já de felicidade, né? A oportunidade que tem esses espíritos ao lado, em que vão se propor a ser pais, mães, em que vão se propor a ser filhos daquelas pessoas, né? Já é uma situação já de felicidade e também uma situação de crescimento espiritual. É interessante mesmo, né? Se nós levarmos esse assunto de felicidade para o espiritismo, algumas coisas ficam mais fáceis de serem compreendidas, né? Exatamente. E no caso o aborto, aquelas mães, tem mães que ficam muito felizes de saberem que estão grávidas. Tem outras que ficam desesperadas querendo fazer o aborto. O que você poderia dizer para os nossos telespectadores?
desse momento infeliz, essa diferença entre uma pessoa e outra, a que fica muito feliz e a que fica muito desesperada. Com a codificação espírita, e principalmente com o advento dos livros do Chico Xavier, nós abrimos o assunto, né, onde nós chegamos na programação espiritual. Todos nós sabemos que nós temos uma programação espiritual, cada um de nós, né? O aborto, ele justamente ele ocorre para uma oportunidade de uma pessoa dela ser feliz, justamente com a missão da maternidade. Uhum. Né? Mas na nossa religião, na nossa linha, na nossa visão, né, nós temos ainda o livre-arbítrio. Né? Então, dentro do kardecismo, dentro do espiritismo, nós temos a oportunidade de dar continuidade ou não àqueles objetivos de vida, como, por exemplo, ser mãe. Então, existem algumas mães, existem algumas pessoas, alguns espíritos encarnados aqui na Terra, né, que conseguem ter aquela oportunidade da maternidade e ficam felizes por causa disso. Certo. Outras nem tanto, porém, existe essa situação da pessoa se encontrar na maternidade por conta de situações do passado. Então é assim, todas as oportunidades, todas as nossas dificuldades aqui em vida, né, são motivo para crescimento, motivo para a felicidade. Certo. Mas cada um de nós é que vai definir se realmente nós queremos ser felizes. Olha, então depende de nós também, não é? Justamente de nós. Depende exatamente. de cada um de nós encontrar essa felicidade, Exatamente. essa tal felicidade. Olha, aqui tem outra pergunta. A felicidade é indiferente de sexo, status, cor, religião? A gente ouve tanto, né, as pessoas falando assim, já que nós estamos falando aqui de espiritismo também, puxa vida, na outra vida eu acho que eu vou ter mais oportunidades, né? Eu quero nascer homem, eu quero nascer rico, eu quero nascer jogador de futebol, enfim, vão colocando coisas, situações, né, em que a pessoa ela acha que vai ser feliz com aquele rótulo, né, de sexo, de status, de posição social, certo, de religião, de local no mundo, num país desenvolvido, né? E nós encontramos a felicidade em pequenas situações, né? Tantas pessoas, né, abrem a janela e veem um lindo sol, um lindo céu azul, né? E tantas outras pessoas estão, por exemplo, no hospital, não podem se levantar. Isso já é um motivo de felicidade. E é indiferente ao sexo, à religião, é indiferente à situação que a pessoa está passando, né? Certo. Então ela é bem indiferente a sexo, cor, status, se a pessoa é rica, pobre, negra, branca, enfim. É indiferente à posição social dela. Então, você dizendo isso aqui nos levou a uma outra pergunta. As pessoas que estão ao nosso redor, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, que têm religiões diferentes, vidas diferentes, mas que o trabalho muitas vezes é o mesmo, se concentram numa determinada sala, um determinado local. Há pessoas que são mais felizes, aparentemente, outras totalmente infelizes. O que você poderia dizer sobre isso? Aí tem uma situação assim o que muito... fazer aí tem uma quando nós estamos nesse meio? Aí tem uma situação muito interessante, né? Porque assim, a gente tem a figura do chefe, né? Então, quando a gente fala do chefe, ou então quando a gente ouve as pessoas falando, como é que é lá o seu ambiente de trabalho? Puxa, é bacana, porque tem a senhora do café, tem o fulano de tal, tem aquele que torce pelo meu time, tem aquele... Aí quando a gente pergunta assim, mas e o seu chefe? Puxa, meu chefe, você sabe como é, né? Ele fica de olho no relógio, ele fica de olho na hora que eu saio, o que eu faço de errado, o que eu faço certo. E eu trago esse assunto, né, justamente que você está perguntando aí, para a felicidade, né? Às vezes a gente olha para o outro que está no nosso trabalho, no nosso lado, e a gente acha aquela pessoa tão infeliz, mas são situações que ela está passando. Como, por exemplo, nós queremos trabalhar
Porque nós sabemos que no fim do mês, ou em determinado dia X, nós vamos receber e vamos levar uma série de situações para a nossa casa. Eu vou ter que pagar as minhas contas, eu vou conseguir pagar as minhas contas, eu vou conseguir dar tranquilidade para a minha família, nós vamos conseguir nos alimentar. E quando a gente olha para o nosso chefe, a gente não vê dessa maneira. E a gente acha que ele é uma pessoa super infeliz. Nossa, porque ele é carrancudo, ele fica bravo com todo mundo, ele fala de alguma maneira. Só que nós somos responsáveis pela nossa família. E o nosso chefe é responsável por várias famílias. É verdade. Então é assim, a gente entra, né, aproveitando, falando de espiritismo, a gente entra naquela coisa do campo de vibração, aquela coisa de sintonia. Se eu estou bem e alguém no meu trabalho não se sente feliz, então que eu faça com que ele fique feliz. Então eu vou pensar coisas boas, eu vou orar por ele, eu vou vibrar por ele, eu vou me comprometer a ajudá-lo no momento de dificuldade no seu trabalho. E aí o que acontece com essas pessoas que estão ao nosso lado, que se sentem infelizes ou estão em momentos infelizes, né? Elas começam justamente a absorver e começam justamente a nós termos uma sintonia positiva todos nós. É aí que a gente chega na tal felicidade geral. Que bom. Então, você fique mais um pouquinho conosco, Claro. Mas, caro telespectador, nós precisamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos já já com vocês. A loucura sob um novo prisma analisa fenômenos psíquicos considerando os aspectos da doença e suas variáveis. Mostra que a maioria dos casos de alienação mental são causados pela atuação de espíritos desencarnados sobre o doente. Os pacientes que a medicina considerou como casos incuráveis e que foram internados no sanatório espírita obtiveram parcial ou total recuperação, apresentando um novo prisma da doença. O autor, Dr. Bezerra de Menezes, elaborou este livro baseado em anos de estudos e pesquisas. Todos os 150 títulos das edições FEESP estão sendo vendidos ao preço de atacado em nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140, ou então pelo telefone 3115-5544, ramal 204. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com Maurício Bueno falando sobre a arte de ser feliz. Maurício, vamos continuar e nós gostaríamos de saber qual o lugar mais apropriado para nós procurarmos a felicidade. Olha, com certeza o lugar mais apropriado para a gente fazer esse exercício é a família, né? Nossa! É a nossa célula-mãe, é da onde a gente vai sair depois para o mundo, é onde a gente cresce, é onde a gente tem, a gente pega, né, todas as nossas primeiras experiências, né? Então a gente vê muitas famílias, né? A gente costuma ver as pessoas falando assim, puxa vida, fui na casa de um amigo meu, fui em determinado lugar, nossa, mas eu me senti tão bem, eu gosto tanto daquele pai, daquela mãe, daquele avô, mas na minha casa eu não estou bem, eu não estou legal, né? Esse primeiro lugar, essa primeira célula familiar é justamente para nós utilizarmos e esbanjarmos a felicidade, né? Então a gente vê muitas famílias que têm dificuldade. Às vezes o filho tem problema com o pai ou vice-versa. Então logo de manhã quando se levanta, a gente, todos nós nos encontramos na mesa do café. Então as pessoas elas estão às vezes de cabeça baixa, estão carrancudas, né? Vai aí a nossa receita de bolo. Faça a coisa mais, uma das coisas mais fáceis que tem, um bom dia. Às vezes, por incrível que pareça, as pessoas elas têm dificuldade às vezes de dizer um bom dia, ou dar um sorriso, ou até, principalmente, chegar e dar um abraço. Isso quebra qualquer problema, né? Então é na família que a gente vai realmente pegar essas primeiras experiências de felicidade. Se eu sou feliz com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, eu vou fatalmente aprender a ser feliz fora de casa. É interessante isso, porque nós temos mesmo muitas pessoas que se queixam, que acham que Deus é injusto,
porque a vizinha do lado e o vizinho eles se dão tão bem, os filhos são tão bonzinhos, obedientes, e na minha casa é uma confusão, só tem brigas. As pessoas se queixam, não é? E que mais que você recomendaria para essas famílias, para os pais, né, direcionarem esse problema de criança mal criada, não é? Porque, naturalmente, os pais não se sentem felizes de ter os filhos assim desobedientes, que não estudam. O que você recomendaria, já que você está falando sobre a arte de ser feliz? Claro. Olha, é competência dos pais, né? E ainda mais dentro do Espiritismo, a gente sabe que a gente pode estar aqui nesse plano material aqui por missão. E essa missão, ela pode ser a missão da maternidade ou da paternidade. Então, cabe aos pais, quando ligarem a televisão, escolherem aquilo que seus filhos estão assistindo, né? Cabe aos pais dar educação. Quando eles mandam os seus filhos para a escola, a educação da escola é uma educação diferente. Mas a educação, aquela do gentileza gera gentileza, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, isso cabe aos pais fazerem. Por um outro lado, a gente vendo pelo lado espiritual, nós vamos vendo que a gente tem também a necessidade da gente fazer a limpeza da casa, mas não a limpeza da parede, mas a limpeza espiritual. Certo. Então, se nós fizermos o evangelho no lar, se nós ensinarmos aos nossos filhos a orar pela manhã, desde pequenininho. Exatamente. E agradecer ao fim do dia tudo aquilo que nos trouxe felicidade e infelicidade também, porque no próximo dia, o próximo dia vai ser melhor. Então nós fazemos evangelho no lar, oração, prece, nós respeitarmos ao nosso próximo, o tom de voz, essas palavrinhas básicas, né, do obrigado, a gentileza, tudo isso num conjunto, num pacote, faz com que a gente tenha um ambiente equilibrado e uma família também equilibrada. Porque há muitas queixas de esposas que dizem que o marido no trabalho é um gentleman e em casa é um tirano. Ao que se deve isso? Vamos aprofundar um pouquinho no Espiritismo, porque eu sei que você conhece o Espiritismo muito bem. Então, ao que se deve isso? Por que as pessoas têm essa atitude tão diferente no lar do que muitas vezes no trabalho? No trabalho são educadas, diferentes. E no lar são tiranas, são malcriadas, agressivas até. Quando nós saímos do nosso lar, quando a gente vai para o mundo, vamos dizer assim, né, nós temos que ter as nossas ocupações, né? As donas do lar, vamos dizer assim, né, elas quando estão com os seus companheiros, né, elas têm ali um mundo fechado. Ali é uma intimidade de casal. E as pessoas, quando elas saem dali, os maridos, quando saem dali, eles se sentem assim um pouco mais libertados daquela situação. Porém, nós estávamos falando aqui de Maria, mãe de Jesus, em que ela, no início, quando ele começou o seu trabalho de pregação, né, ele disse a Maria, né, assim, mãe, vou sair para pregar. Mas ele, quando saiu para pregar, quando ele começou a falar das bem-aventuranças, utilizar o Sermão da Montanha, em que ele dividiu com todas as pessoas, né, ele era a mesma pessoa fora de casa, ele era a mesma pessoa quando ele andava em todos os lugares, em todas as cidades, né? Então, nós temos que ser dentro da nossa casa aquilo que nós somos fora. Nós temos que aprender a respeitar. E é por isso que Jesus falava tanto, né? Ama a Deus acima de todas as coisas, mas ao seu próximo como a ti mesmo. O seu próximo é o seu colega de trabalho, é o condutor do ônibus que você toma, é o garçom que fala com você na hora que você vai almoçar, é o seu chefe, mas também, principalmente, é a sua esposa, é o seu marido, são os seus filhos.
são as pessoas que estão na sua sociedade, estão ao seu lado, né? Então a gente não pode misturar as coisas, mas muito pelo contrário. A gente tem que saber jogar a nossa semente de humildade, de paz, de amor, em todos os lugares, tanto dentro como fora de casa. Seria uma ideia equivocada desses pais que acham que brigar com o filho, dar castigo, seria educar? Inclusive hoje a gente tem até a tal da lei da palmada, né? Mas até que se prove o contrário, e isso a gente vem observando de civilização até civilização, e até fora e dentro da religião. Mas o respeito é tudo, né? O respeito é tudo. Tanto que o nosso codificador, o Allan Kardec, né, ele perguntava para os espíritos, mas qual é o grande problema da humanidade? Quando ele colocava o problema, era justamente a falta de respeito, essa situação que você estava colocando da pessoa dentro de casa ser de um jeito e fora ser de uma outra maneira. Certo. E eles falavam assim, olha, o grande problema da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Onde nós temos o orgulho e o egoísmo, nós não temos o respeito. Se nós não temos o respeito dentro de casa, nós também não vamos poder achá-lo fora de casa. Então, no momento que nós começarmos a nos respeitar, né, e respeitar a liberdade do outro, a gente vai ter um mundo melhor, sem doenças e sem guerras. Muito bem, muito bem. Agora, a felicidade se encontra somente no momento presente? Então, essa felicidade que a gente sempre, vamos dizer assim, a gente planta hoje, nós estamos plantando para o nosso futuro, né? Quando eu digo futuro, eu não estou dizendo só o amanhã, mas eu estou dizendo assim, como reencarnacionistas, né, como kardecistas, né, nós sabemos que nós vamos tendo oportunidades nas nossas vidas e sempre nos melhorando. Quando nós atingimos a felicidade em determinados momentos, nós vamos começando a plantar a nossa felicidade para o futuro, né? Tem uma história muito interessante, só para você ter uma ideia, né? Mas é importante ilustrarmos os nossos amigos de casa. A gente falando assim de espiritismo, de kardecismo, a gente não podia deixar de falar do Chico Xavier, né? Claro. Um médium, um espírito que passou pela Terra, um grande exemplo, né? E ele, naquela época, que ele ainda morava lá em Uberaba, ele trabalhava como funcionário público, né? Naquela época em que trabalhar como funcionário público, ou até em banco, né, as pessoas utilizavam terno, né? E ele, como nós vimos até no filme, que está aí à disposição para todos, né, do Chico Xavier, né, e das leituras que a gente tem, né? A gente via que ele, durante o dia, ele trabalhava na prefeitura e à noite ele costumava trabalhar nas suas psicografias. Certo. Pois bem, aí num belo dia ele estava trabalhando, ele chegou em casa, né? E cidade mineira, então você ainda tem aqueles varais no fundo da casa, em que você lava a roupa e coloca no varal. A gente não é muito acostumado aqui no centro de São Paulo, né? E ele foi lá e lavou o terno dele, né? E pendurou e foi dormir. E logo de manhã, quando ele acorda, né, com barulho, com reclamações, né, e ele tinha um filho adotivo, né, e esse filho adotivo reclamando, gritando, aos prantos, tá, olha, não sei como é que pode, isso é impossível de se acontecer, olha onde nós chegamos, né, ele se levanta, vai lá, querer saber o que está acontecendo, afinal, o que houve, né, e o filho dele olha assim, mas olha pai, o que aconteceu? Alguém passou aqui, você lavou o terno e olha lá, roubou a calça do terno. E ele olhou assim, aí ele pegou, começou a colocar palavras de baixo calão. Por que isso? Por que aquilo? Por que não sei o quê? Porque uma pessoa dessa merece isso, merece aquilo. A gente é acostumado a ouvir isso até hoje, em todos os lugares, né? A justiça que a pessoa quer fazer na hora, né? É verdade. E o Chico ficou olhando assim, falou assim, pois é. Quando ele falou aquele pois é, o filho adotivo dele olhou, né, pensando que ele estava concordando, né? E o Chico olhou assim e falou assim, pois é, olha que coisa, ele veio, roubou a calça, mas esqueceu o paletó.
Resultado, naquela situação em que a gente poderia tirar a felicidade, aquela calça poderia estar ajudando alguém, e é óbvio que se a pessoa pegou a calça porque ela estava precisando, né, o Chico, de uma maneira totalmente diferente, ele via aquilo de uma maneira bem diferente. Isso é, mesmo a pessoa me trazendo um certo prejuízo, levando a minha calça, eu consegui levar a ele um pouquinho, um momento de felicidade. Você vê como em momentos infelizes, em situações adversas da nossa vida, a gente consegue olhar e ver situações diferentes. A vida de Jesus era assim, né? As pessoas traziam situações e ele via a situação de uma maneira totalmente diferente. Muito mais elevada, com Exatamente. o perdão já colocado intrinsecamente dentro dele. Exatamente. Né? É diferente, o olhar é diferente, não é, Maurício? Então, agora, nós queremos saber aqui, afinal, o que nós ganhamos em procurar a felicidade? No momento em que nós estamos ganhando a felicidade, a gente não está fazendo um bem a nós mesmos, mas nós estamos fazendo um bem às pessoas que estão ao nosso lado, né? Às vezes nós nos perguntamos, né, mas o que eu ganho com isso? Né? Eu vou até dar um exemplo prático aqui da nossa casa, né, que nós tanto ficamos felizes aqui, principalmente nesses nossos irmãos que vêm aqui na assistência espiritual. É muito comum a gente sair aqui da assistência espiritual, aqui na porta, existem pedintes, né? Olha, me dá uma moeda, olha, preciso de alguma coisa. E aí a gente se comove com aquilo e a gente vê pessoas passando e falando assim, não dá moeda para ele não. Esse aí vai usar com alguma droga, vai usar com cachaça ou coisa do gênero, né? Mas o que vale é a intenção. E às vezes nós damos uma moeda para essa pessoa. Essa pessoa ela pode usar até essa moeda com outro sentido, ou até com aquele que a pessoa nos comunicou. Mas em determinado momento o socorro vai chegar. E quando a ficha cair, essa pessoa vai pensar na gente. E aí ela vai transportar todo aquele momento que a gente queria mudar a vida dela, quando a gente deu aquela moeda, quando a gente estava por aquela moeda tentando passar um pouquinho de felicidade, ele vai lembrar disso. E quando ele se lembrar disso, as coisas vão mudar. Foi um ato de bondade. É um ato de bondade, uma intenção. Dificilmente alguém vai esquecer, não é? Exatamente. Verdade. Maurício, e aquelas pessoas que não têm família? O que você diria? É uma pergunta interessante, né? A gente pode pegar até o exemplo, o próprio exemplo, a gente está falando aqui do Chico, né? Uhum. Quando ele perdeu a sua mãe. Uhum. E numa outra situação, ele foi criado pela madrasta. Seu pai havia casado novamente, né? E ali nós vemos que a madrasta dele era muito rigorosa com ele, né? Então, sendo muito rigorosa, ele sempre encontrava uma maneira de tratá-la bem, de vê-la como realmente uma pessoa responsável por ele. Né? Aproveitando até que você está colocando, né, quando nós fazemos essa colocação de família, nós não estamos falando assim também só da família consanguínea. Nós temos de laços espirituais também. Né? Exatamente. E essas famílias de laços espirituais, às vezes, ela não se encontra só dentro do seio familiar dos consanguíneos. Certo. Nós podemos encontrar pessoas que estão em orfanatos, nós podemos encontrar pessoas que estão numa outra situação que não seja da sua família de sangue. Todos, exatamente. Né? Exatamente. Moram sozinhos. Exatamente. Então é dessa maneira nós vamos encontrar a felicidade. Como nós estávamos falando a respeito de missões, né, a missão da paternidade, a missão da maternidade, certo. Às vezes a mãe, que não é a mãe biológica, mas ela encontra alegria, encontra felicidade, encontra amor em tratar daquele ser que está vindo para os seus braços, para que ela possa educá-lo para o mundo, para que ela possa educá-lo
para a vida, né? Então essa família, ela é um pouco mais do que a gente imagina. É um laço espiritual, afetivo e não consanguíneo. Exatamente. Muito bem. Agora, para nós encerrarmos, que infelizmente o nosso tempo está acabando, se alguém estudar o Evangelho de Jesus, você acha que pode encontrar tal felicidade? Ah, com certeza. Só para você ter uma ideia, né? A gente falou aqui do Chico, falamos aqui de Allan Kardec, falamos aqui de Jesus, né? Teve uma pessoa, um grande pacifista que passou pela Terra, né? Chamado Mahatma Gandhi, né? Uma vez chegaram para Gandhi e falaram assim, perguntaram a ele, né? Escuta, se você tivesse algum livro, se você tivesse algum assunto que você pudesse dividir com as pessoas no mundo, qual seria? E foi assim um espanto geral, né? Porque Gandhi disse o seguinte, olha, se toda a civilização ocidental e oriental perdesse todos os livros do mundo, mas se sobrasse só as bem-aventuranças, né, do Sermão do Monte de Jesus, já seria para nós um grande começo, né? Então por aí nós já tiramos, né, que as palavras do Mestre, do Cristo, as suas bem-aventuranças, né, que apareceram lá na Boa Nova, que está lá no Novo Testamento, que estão trabalhadas também pelos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, né, eles são de grande valia para a sociedade, principalmente para nós sempre, diariamente, nós aprendermos, né, como viver nesse mundo tão feliz, mas que nós estamos em momentos infelizes, mas com a palavra do Cristo nós achamos essa tal felicidade. Então, os ensinamentos de Jesus poderíamos chamar de normas de condutas para a felicidade? Nossa, como? Tanto que ele fechou o ciclo dele naquela vida, naquele momento, demonstrando e mostrando essa norma que você tanto está comentando. A gente vê aquela situação na crucificação, ele crucificado, daquela maneira material, humilhado, vamos dizer assim, e ele, no momento em que ele estava para desencarnar, ele ainda teve aquele momento de olhar para os céus e falar, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ah, que maravilha. Então, dessa maneira é que a gente vê como as suas palavras, a sua doutrina, o seu status, o seu perfil, nos enobrece até hoje. Maurício, vamos continuar essa conversa um outro dia? Sem dúvida. Vamos? Sem dúvida. Você promete que você virá aqui? Claro, deleite dos nossos telespectadores? É um prazer estar sempre aqui com você e com os telespectadores também. Tá bom, muito obrigada, Maurício. E assim, telespectador, nós vamos para mais um intervalo. Voltamos já já com vocês. Descubra os mistérios sobre a Casa Assombrada à luz da doutrina espírita. Muitos fenômenos são desvendados. Surpreenda-se! Adquira este livro em nossa livraria, na Rua Maria Paula, número 140, ou então pelo telefone 3115-5544, ramal 204. E para o nosso quadro, que é o Espiritismo, nós trouxemos Miriam Ophir, que é advogada e uma ótima trabalhadora da Fiesp. Miriam, tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação estar aqui e agradeço o convite. Para a gente é uma grande honra. Ô Miriam, hoje nós trouxemos para o nosso público a parábola da ovelha desgarrada. Para o nosso entendimento maior, para que você aprofunde os conhecimentos de acordo com a doutrina espírita, não é? E eu queria que você contasse um pouquinho dessa parábola, assim, em rápidas palavras, como foi que Jesus ensinou a parábola da ovelha desgarrada. Essa parábola ela está contida no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. É interessante porque Lucas coloca nessa parábola e nessa parte desse capítulo 15, os ensinamentos misericordiosos. Então ele começa
sendo assim confrontado perante aqueles que se achavam justos da época, dizendo a Jesus: como podia Jesus estar sentado à mesa com pessoas impuras, pecadores, e como Jesus poderia recebê-los, inclusive, e conversar com eles? Jesus, então, traz para nós esse exemplo do cotidiano através dessa parábola, porque as ovelhas naquela época eram muito importantes, fazia parte da alimentação daquelas pessoas. Então ele parte desse exemplo e vem falar que mais vale uma ovelha que está perdida ser trazida de volta ao seu rebanho, pelo pastor, lógico, né? Do que 99 que se arrependam. Então ele vem nos mostrar a importância de quando nós, quem são essas ovelhas, afinal de contas, né, que estão juntas, e esta que se desgarrou daquele conjunto, está se falando para a humanidade. Jesus vem falar de todos nós, seres humanos, nesta e em outras moradas, conforme fala Jesus para nós, né? Muito bom. Que estamos aí unidos de uma forma ou de outra, e que todos nós também nos desgarramos durante as experiências da vida. Entendi. Quer dizer que nós somos as ovelhinhas. Nós somos as ovelhinhas, exatamente. Tudo bem. Então, quando ele trouxe a ovelha de volta, né, a ovelha desgarrada, que conceito ele utilizou? Ele utilizou o conceito da importância de que se várias pessoas, aí vem a questão do 100%, porque ele fala 100 ovelhas e uma se desgarra. Certo. Quando ele fala de 100, ele já está dando um número total. 100% dos seres que vivem hoje encarnados na Terra estão em conjunto aprendendo e unidos de alguma maneira, né? Certo. Uma, às vezes, não consegue seguir esses ensinamentos, ou uma pessoa, um espírito encarnado, se desregra. Como todos nós podemos nos considerar esses espíritos encarnados que ainda não estamos caminhando perante a doutrina como deveríamos, ou seja, perante os ensinamentos cristãos, certo, nós, então, somos aí essa ovelha desgarrada, que teimamos o nosso dia a dia, mediante a nossa proposta de vida, a irmos pelo caminho das viciações, que nos leva aos desregramentos, aos desconfortos, às tristezas. Então, o que acontece? Essa presença desse pastor que sai e vai buscar essa ovelha desgarrada, Jesus é esse pastor. É a pessoa de Jesus que está ali. E ele está sempre à disposição dos seres aqui encarnados para nos ajudar, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós nos viciamos no caminho, mesmo quando nós não nos guiamos por seu evangelho. O que cai à baila, muitas religiões que trazem como dogma as penas eternas. É verdade. Onde o Espiritismo vem realmente desvendar esse véu, mostrando que essas penas eternas, elas não existem, porque senão Deus seria injusto. Que justiça divina é essa, né? Que não daria oportunidade daquele filho que se desregra perante a vida terrena, que nós sabemos é só um dos momentos de vida, nós temos muitas outras vidas, reencarnações, que nos condenaria a uma pena eterna, ao fogo do inferno, como muitos dizem. É verdade, é verdade. Então essa parábola, como todas de Jesus, como todos os ensinamentos muito profundos, se aplicam aos nossos problemas do dia a dia de hoje. Atuais, problemas atuais. Exatamente. Não é? E hoje nós temos muitos problemas em relação, em relação a drogas, né? Pessoas que, às vezes, pais de família, que não usaram drogas durante a sua adolescência, acabam usando depois de mais velhos, lá com os 30 anos. Nós temos casos, né, que nos aparecem aqui na Federação. E como você falaria para o nosso público a respeito desse problema em relação a essa parábola? As viciações, dentre elas a que você mencionou, né, as drogas de toda a ordem, aí é uma coleção delas. Essa é uma pergunta que nós temos, uma telespectadora cujo marido está utilizando drogas agora com mais de 30 anos. Tudo bem, agora ele está fazendo uma assistência espiritual aqui, tudo. Lógico que a gente não dá nome de ninguém, né? Mas seria importante, porque ela nos assiste, né, você elucidar o que ela poderia fazer em relação a esse ensinamento de Jesus.
Olha, é muito importante essa parábola com relação a isso, porque no momento em que ele toma a ovelha, ele vai buscar aquela ovelha, né? Que somos nós, ou seja, ele vem até nós e nos coloca no seu ombro, ou seja, ele fala, não importa a sua dor, não importa o momento que você está passando, não importa aquele que erra, não importa se você é a pessoa que errou ou é aquele que errou nesse caminho. Jesus está nos amparando. Então, o que ele mostra é que existe um caminho a ser trilhado, onde nós temos a oportunidade de sermos misericordiosos. Daí o Evangelho de Lucas com relação à misericórdia. Misericordiosos para com as imperfeições alheias. Quando nós fazemos isso, nós somos misericordiosos para com as nossas próprias falhas. E isso traz para nós o reconforto, aquela sensação de que nós vamos conseguir passar aquele momento difícil, que nós vamos conseguir amparar aquela pessoa que está ao nosso lado, viciosa, e também olharmos para nós, porque nós não estamos livres de um dia cairmos no mesmo erro. Exato. Ou na mesma questão de vícios, e nós estamos falando aqui de vícios, coisas que estão aí palpáveis, mas existem vícios da maledicência que destroem lares. É verdade. Né? Vícios inúmeros de caráter. A própria falta de misericórdia para com o próximo é um vício de caráter nosso. Né? Nós estamos aqui para ser bons, para seguirmos esse Evangelho de Jesus de bondade, amor e caridade. Então, a misericórdia, no caso, Jesus demonstrou com esse ensinamento a grande misericórdia. E a misericórdia pode partir daqueles que não têm nada a ver com o problema, como no caso essa senhora que veio nos procurar devido ao problema do marido? Sem dúvida, inclusive aqui mesmo na nossa casa nós temos a assistência para a dependência química, né? Que é o P3AT. E nós vemos relatos semelhantes ao dessa senhora, que é, por exemplo, de uma pessoa que tem um filho que já se casou e que está dependente químico, ou de um amigo que vê um outro amigo passar por isso e quer ajudar. Nós temos várias maneiras de ajudar, desde vindo à casa espírita, participando dessas assistências, solicitando assistência à distância, como diretamente nós podemos seguir o exemplo de Jesus e fazermos tudo o que nos é possível para ajudar aquela pessoa, mesmo que ela ainda não queira a ajuda. Pouco a pouco nós vamos semeando, né, esse celeiro de bênçãos em torno daquela pessoa para fortalecê-las, mesmo porque nós não estamos falando somente da pessoa em si, mas nós estamos falando de um espírito que está reencarnante aqui na Terra, né, numa nova fase encarnatória, que tem uma proposta de vida como nós temos, e a proposta vai ser sempre a prática do bem. Se essa pessoa ainda está se autodestruindo através das viciações, nada mais justo do que ela ter a oportunidade de se resignar, de olhar para o seu mal, procurando a medicina, procurando hábitos saudáveis. Nós podemos ajudar com a prece, com uma palavra amiga. Mas, Miriam, aí no caso, quando a pessoa está sob o domínio da droga, porque ela fica sob o verdadeiro domínio, ela não sai sozinha. Aí, no caso, seria misericórdia realmente a família fazer tudo isso, não é verdade? A família é um aspecto importantíssimo, né? Não tem como uma pessoa se restabelecer sem a presença dos familiares, daqueles que estão mais próximos dela. E essa consciência é muito importante, porque normalmente as pessoas tendem a deixar. E no caso, essa parábola que nós estamos assim conversando sobre ela, não é? Seria muito mais para a família, no caso, não é? Não abandonar esses seus entes queridos, porque embora estejam assim num outro caminho, não um caminho verdadeiro, esse ente é a ovelha desgarrada. Então eles teriam que fazer como Jesus, esse exemplo de ele buscar, carregar no colo, não é verdade? Exatamente. Que é difícil para nós, para Jesus é lógico que é fácil, mas o ensinamento dele não deve chegar nessas famílias, nos amigos, não é? Às vezes a pessoa não tem uma família muito bem estruturada também, que tenha coragem de buscá-lo, né? Onde ele está e fazer alguma coisa. Mas tem amigos também, não é? Então, eu acho que essa parábola, não sei, do jeito que você contou tão bem e de forma tão profunda, assim, diante do Espiritismo,
o que você diria para os amigos, para essas pessoas que têm alguém conhecido com algum envolvimento, com alguma viciação, seja ela de droga ou algum outro tipo de problema que ela tenha, mas que ela precisa ser resgatada? É que todos nós tenhamos a consciência de agirmos como uma mãe boa. Eu acho que na nossa sociedade o exemplo da mãe é muito interessante, porque a mãe, quem ela vai proteger mais no seu neito familiar? Se nós vamos ver vários filhos ali naquela casa, ela vai sempre procurar proteger aquele que está mais desgarrado, aquele que está com mais dificuldade. Né? É verdade. Então, a mãe coloca ali o seu amor. É o amor que precisa realmente pautar essa forma das pessoas viverem o seu dia a dia, o verdadeiro amor, né? Esse amor desprovido das coisas da matéria e que vem do coração, a exemplo de Jesus. Então é isso que Jesus nos ensina, que nós peguemos essas pessoas no colo. Os próprios irmãos muitas vezes não entendem isso e se revoltam, né, com a mãe. Te perguntar sobre o ciúme dos irmãos, porque às vezes os irmãos, a gente vê muito isso, né? A mãe está protegendo aquele filho, mas porque sabe que ele é mais frágil, ele está indo por um caminho errado. Os outros estão bem, mas os outros às vezes ficam com ciúmes, dizem que a mãe, o filho é o queridinho da mamãe, não diz? Isso mostra, como mostra na parábola que Jesus fala que, então ele traz aquela ovelha desgarrada, e todos se alegram com aquele retorno. Mas esses todos que se alegram são espíritos já um pouco mais evoluídos, que têm condição de olhar para isso. Então, todos nós precisamos trabalhar essa evolução moral dentro de nós para que sejamos também, tal qual a mãe, aqueles que pegam essas pessoas, que ajudam essas pessoas, independente de nós sermos irmãos de sangue. Nós estamos falando aqui da mãe no papel da família, mas nós vamos lembrar que nós somos ligados por uma família espiritual, né? Então todos nós somos irmãos, todos nós precisaríamos agir, precisaríamos estar pautados nessa parábola tal qual Jesus mostra, abraçando essas criaturas. E quando nós falamos de misericórdia, nós estamos falando de perdão. Então, nesse caso, né, desses herdeiros que estão aí famélicos pela sua partilha, pela sua parte das propriedades, também é necessário que nós olhemos para ele com essa mesma comiseração, essa mesma misericórdia, porque são pessoas que ainda estão tão arraigadas às coisas materiais, que têm tanta necessidade disso, que não têm conhecimento que daqui não levarão nada. Nós vamos levar daqui todas as coisas boas que nós pudermos fazer. Muito bem, Miriam. Quer dizer que hoje nós estamos falando sobre a arte de ser feliz. Você diria que é uma arte perdoar também para sermos felizes? Eu digo que é mais. É uma obrigação. Né? Não deixa de ser uma arte porque é uma conquista nossa. Nós vamos conquistando essa condição de perdoarmos. Mas é uma obrigatoriedade, porque perdoar é ser feliz. Né? Então, por que não perdoar? Ter mais saúde, não é verdade? Exatamente, mais disposição. Nós vamos conseguir aí aquelas energias boas que nós todos podemos mover através desses nossos pensamentos. Nós vamos conseguir fazer com que elas atuem em nosso favor. E olha, ainda mais não vamos levar mais um inimigo para o pós-morte, não é mesmo? É verdade. Para os nossos laços. Exatamente. Nós vamos cada um trilhar o seu caminho da evolução proposta individualmente. E dar um sentido para a sua vida. Isso mesmo, mais do que especial. Ô, Miriam, foi tão bom estar com você aqui hoje. Nós agradecemos muito você ter vindo, esperamos você mais vezes. Você tem muito conteúdo doutrinário, tenho certeza que elucidou bastante os nossos telespectadores. Eu aqui agradeço, um grande abraço e um grande sucesso. Então, esse programa é um programa da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Estamos à sua disposição, silviapuglia@fiesp.org.br. Se porventura você perdeu o programa anterior, acesse www.fiesp.org.br. Obrigada. Estamos vendo mais uma tela mediúnica prontinha, linda.
E aí, Zilmar, o que você sentiu durante esse trabalho? A gente sente a aproximação do benfeitor, né? Pintando, era um pintor brasileiro, antigamente, na Oda Encarnação, né? Certo. Ele ia mostrar uma paisagem como era um sítio dele antigamente. Ah, sim. E como é que você vê? Você vê primeiro a paisagem e depois vai pintando? Ou a pintura vai acontecendo no momento que você está aqui? Ele primeiro mostra a pintura, desenha a pintura, e vai mandar colocar nas tintas na posição certa que tem que estar pedindo. Olha que coisa bonita, né? E é emocionante, não? Com certeza. Muito emocionante. Se nós estamos emocionados de ver, imagino você de ter pintado, não é verdade? Então, agradecemos ao Espírito, né, que veio nos ajudar, e a você também, Zilmar. Obrigado. Contamos com você sempre aqui, tá bom? Os nossos telespectadores adoram quando nós trazemos os médiuns da pintura mediúnica. Ok, muito obrigado. Assim, vamos para o encerramento com a mensagem do dia. A mensagem de hoje é de Emmanuel, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Felicidade e dever. Não há felicidade sem dever corretamente cumprido. Observa, pois, o dever de que a vida te incumbe. Na fé que te pede serviço, no serviço que te roga compreensão, no ideal que te pede caráter, no caráter que te roga firmeza, no exemplo que te pede disciplina, na disciplina que te roga humildade, no lar que te pede renúncia, na renúncia que te roga perseverança, no caminho que te pede cooperação, na cooperação que te roga discernimento. Cumpre assim teu dever, e tomando da terra somente o necessário à própria manutenção, de modo a que te não apropries da felicidade dos outros, estarás atingindo a verdadeira felicidade, que fulge sempre como bênção de Deus na consciência tranquila. E o programa acabou. Infelizmente, acaba tão rápido, não é? Mas estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima sexta-feira. Até lá!